Pensamento não tem limite, né? Se o pensamento não conhece limite, então nós estamos todos juntos. E aqui do velho mundo a gente une nossos pensamentos e rogamos ao nosso irmão e mestre Jesus, o doce Rabi, para que nesse instante nós possamos, Senhor, estar irmanados junto aos seus emissários divinos, ministros do amor, responsáveis pelo bem na Terra, pela evolução do nosso planeta e com quem a gente busca emanar os nossos pensamentos, os nossos propósitos, os nossos fluidos, Senhor, para numa só voz, num só pensamento, num só coração, lembrar quando nos disseste: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que esse amor, Senhor, que nos legou um dia, seja a tônica da nossa vida, da nossa ação, da nossa forma de pensar. Na noite de hoje, pedimos um amparo especial a essas companheiras tão queridas que prepararam o Evangelho, palavras de vida eterna para o nosso coração. Que a noite seja de luz, de aprendizado e de bênçãos. Que o Senhor esteja conosco, nos amparando, hoje e sempre. E que assim seja. Amém. Bora lá? Bora aí, meninas. Então vamos lá. Hoje foi a muitas mãos mesmo. Os dois planos da vida. E aí, vou compartilhar aqui. E eu vou dar, na verdade, gente, só o pontapé inicial, tá? E vou deixar as meninas seguirem aí. Pontapé inicial, não. Foi muito. A gente foi realmente em três. A Claudinha entrou lá com a desculpa de só vou acompanhar, só vou orientar. Não foi nada. Foi muito intenso. Muito intenso. Estava até comentando com o Bruno antes de vocês chegarem que a gente vai vivenciando assim, né, no nosso dia e escorregando. E aí, ai meu Deus, vou ter que fazer de novo amanhã para ver se dá certo. Mas vamos lá. Boa noite para quem não dei boa noite. Que bom a gente estar junto de novo. Vamos, eu vou ler a perícope toda para a gente se ambientar, tá? Bem rapidinho. E aí a gente vai seguindo, tá bom? Então, essa tradução do Haroldo, opa, escrevi errado aqui, vocês relevem. Haroldo Dutra Dias. O anúncio do Calvário foi assim que ele intitulou. E a gente também tem essa passagem em Mateus e Marcos. Capítulo 9, versículos 22 a 27. Dizendo: é necessário o filho do homem padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e levantar-se no terceiro dia. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Porquanto, que benefício tem o homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo perda? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier a sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu verdadeiramente vos digo que há alguns dos que estão de pé que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aí, o versículo que a gente vai trabalhar hoje é o 23. Ele
dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E aí a gente teve um dos corações entrelaçados. Eu tava com saudade desse livrinho, gente. Fazia tempo que eu não trazia ele aqui. Que é o Luz Imperecível, o azulzinho aqui do seu Honório Abreu. Eu tenho certeza que ele foi guiando os nossos pensamentos, né, meninas? E ele trata desse versículo, né? O Luz Imperecível. Então, você quer seguir, Dai? Pode, pode ir. Pode ir um pouquinho? Uhum. E aí ele intitula esse capítulo, né, que é o 157 do Luz Imperecível, Livre-arbítrio e Renovação. Tava falando pro Bruno, né? A gente sempre cai nisso, na transformação íntima, né? No como eu vejo, no como eu sinto, no como eu significo, né? Então, eu acho que foi tão intenso, né, meninas? Porque vai ser assim, né? É para cada um. Hoje é para cada um. Como que cada um vai sentir essas palavras. E aí, o seu Honório vai trabalhando trechinho por trechinho, e é muito intenso esse versículo. Tem versículo que a gente fica caçando, o que que eu vou falar? Esse aqui é cada palavrinha, dava para a gente ficar o estudo inteiro, né? E a gente começa assim: e dizia a todos, e o seu Honório traz para nós, o ato de falar implica em muita responsabilidade. Isso já é forte, né, para gente. Então, porque a gente fala o tempo todo. Mas o que que eu falo? Eu tenho responsabilidade sobre as minhas palavras? O que eu estou dizendo? Para quem eu estou dizendo? Né? Então, a minha fala com meu filho, a minha fala com a minha mãe, a minha fala com meu esposo, a minha fala com as minhas amigas. Como tem sido essa fala e essa responsabilidade que a gente tem sobre ele? Que cresce à medida que se aplicam os conhecimentos. Como Jesus, quando falamos, devemos dizer positivamente alguma coisa. E aí eu já caí a hora que eu entrei aqui, porque eu já comecei reclamando pro Bruno da falta de tempo, do cansaço, da falta de energia. Então, por que que eu tô nesse momento de tanta reclamação? O que que eu preciso ver e rever dentro de mim, né? Para que, como Jesus, quando eu falar, eu conseguir dizer coisas positivas. As palavras estão sempre exteriorizando aquilo de que está repleto o coração, né? E isso não é pouca coisa, né, gente? Isso já cabe uma análise diária intensa, né? No texto em estudo, ele dizia a todos. Aceitá-lo, porém, vai depender de cada um, né? Da decisão e do entendimento de cada um. Hoje nós ouvimos Jesus novamente, tomando conhecimento do Evangelho. Cabe-nos, pois, a decisão pessoal de acolher ou não, de acolhê-lo, levando a sua mensagem à prática. Então, reconhecer que eu já preciso mudar, né? É porque eu já escuto o Cristo. Porque ontem nem isso eu fazia. Então, a gente já subiu o degrauzinho, né? Então, isso tem que ser um exercício de mudança sem chibata, né? Então, hoje eu já escuto Jesus, antes eu nem escutava, então estou melhor, né? E aí, seu Honório traz, se alguém quer, né, que é outra paralela, que é outra palavrinha, né? E dizia a todos, se alguém quer, por quê? Porque ele quer e ele deseja que todos o sigam. Mas ele respeita o livre-arbítrio e a evolução de cada um. Ele sabe que a gente vai seguir ele um dia, né? Como Alcione sabia que Pólocos, né, que Carlos ia sentir o Cristo um dia, né? E por isso ela veio mais uma vez, ele desceu das altas esferas para renascer com ele. Nem por isso ele deixa de interessar o convite. Então ele vai sempre nos convidar. A mão dele está sempre estendida para nós. A gente que tem que escolher se vai
devolver ali ou não, né? Se vai segurar na mão dele ou não. Dando a entender que ele não julga a posição de ninguém. O convite é individual. Todas as realizações espirituais, ainda que em grupo, apresentam ressonâncias individuais. Então, se alguém quer vir após mim, então, afeitos a ingerir convites irrefletidamente, as experiências nos têm reservados decepções e sofrimentos. Por que que eu me nego, né? Quais os convites que eu tô indo na manada aí, né? Na confusão do dia a dia, sem parar para pensar e que não estão sendo bons para mim. Quase sempre temos vistos nesses chamamentos oportunismos, atendimentos ao menor esforço, atendimento a vantagens pessoais. Então é o bem só para mim, até que eu aprenda que é o bem para todo mundo. O bem só para mim é uma vaidade. É satisfazer o meu orgulho, a minha vaidade. O convite de Jesus, porém, implica em testemunhos de lealdade na assimilação de seus ensinos e, consequentemente, distribuição das cotas de quê, gente? De amor, de amor, que devemos à própria vida. O exame da Boa Nova proporciona. Opa, desculpa. O exame da Boa Nova proporciona a todos nós a consciência plena a consciência da plena felicidade, que só atingimos na luta da redenção. Então, é esse exercício diário. Segui-lo sim, com ele à frente. Olha que guia mais maravilhoso que a gente tem. Com ele à frente, sabemos que estamos sendo bem direcionados, porque sabe providenciar o melhor para todos nós. Pode ir, Dai, senão eu vou falar sem parar. Ah, não tem como a gente não ir falando, a gente foi mergulhando muito nesse trechinho, né? Claudinha, a Ana, a gente foi mergulhando palavrinha por palavrinha, foi até difícil de elencar uma palavra-chave, porque a gente percebe o quanto é rico, o quanto a gente consegue aplicar cada uma dessas palavrinhas no nosso dia a dia. E a gente percebe que Jesus vai fazendo uma construção ali, né, nesse versículo, uma construção para a gente seguir para o nosso progresso. E ele para, Claudinha parou na mais fácil de todas aí, que é o negue-se a si mesmo. Então, continuando ali no trechinho na sequência, na verdade, do versículo, a parte do negue-se a si mesmo. Renuncia a tudo aquilo que nos prende à retaguarda da inferioridade, a evidenciar o interesse pessoal. Ou seja, renunciar a tudo aquilo que temos interesse em prol do outro. Eu renuncio, né, a negar a mim mesmo, é renunciar a mim mesmo, aos meus interesses pessoais, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, em função do interesse do outro. Firmando-se em sua firmando-nos em sua mensagem de luz, estaremos nos dispondo a aceitar seu convite voluntariamente. Então, a partir do momento que a gente está sob a mensagem de luz, fazendo isso que a gente está fazendo agora, a gente vai estar aceitando o convite voluntariamente. Não estamos sendo forçados, né? Como estava no item anterior. Jesus, ele respeita o livre-arbítrio de cada um. Ele não vai forçar ninguém. No entanto, uma vez matriculados em sua escola, somos devedores dos tributos de fidelidade a seus princípios, de disciplina e esforço, capazes de nos proporcionarem um progresso e as etapas sucessivas dentro do educandário a que nos ajustamos. Que fala lá no comecinho, né, Claudinha e Ana Lívia, pai, me complementando aqui, porque essa parte
Negar a si mesmo a gente discutiu bastante. Mas a partir do momento que a gente realmente se submete à mensagem do Cristo, a gente vai se tornando fiel, a gente vai se tornando devedores desses tributos. E através da disciplina e do esforço. Porque o caminho do Cristo, o convite do Cristo, ele não é de facilidades. Ele é um caminho que vai exigir uma disciplina e um esforço da nossa parte, para a gente realmente conseguir entregar aquilo que ele está nos pedindo. À medida que se desenvolve os novos valores, na proporção em que ele penetra o coração, então a gente percebe que é um progresso. A gente discutiu muito isso. Porque quando a gente vai falar do negue-se a si mesmo e a gente compara esse negar a si mesmo com as atitudes de Jesus, a gente meio que entrou em parafuso. Falou, como que eu vou conseguir chegar nesse patamar? Como que eu vou conseguir chegar no patamar do Cristo? E aí a gente foi descendo o nível para chegar no nosso patamar. E a gente vê que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo a nossa parte, mas no nível em que a gente se encontra, com o objetivo de chegar, lógico, no nível de Jesus. Então, à medida que se desenvolve esses novos valores, na proporção que ele penetra o coração, ou seja, de pouco em pouco, conforme ele vai penetrando o coração, esses novos valores vão penetrando o nosso coração, vai se afirmando em nós o homem novo, que irá substituir sem saudosismo, ou seja, sem olhar para trás, sem ficar lamentando os velhos hábitos, sem ficar lamentando aquilo que eu estou deixando, sem ficar sentindo saudade daquilo que a gente está deixando para trás. Cadê? Tampou aqui para mim. Saiu. Então a gente vai deixando sem saudade, saudosismo o homem velho. Claras são as expressões de Paulo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Até semana passada eu estava assistindo, né? Vocês comentaram e na outra também, a questão do vinho novo em odre velho, né? E a questão do homem velho, do homem novo que vai, desse renascer, né? Desse ressurgir. Então, é, essa questão aí da gente ir tirando tirando esse interesse pessoal, tirando cada uma dessas vaidades, cada uma desses sentimentos, dessas emoções, cada um desses movimentos que a gente aprendeu ao longo dos milênios, mas que agora precisam ficar para trás e dar lugar para os novos, né? Para esse homem novo que é quase que diário, né? A gente não é o mesmo de ontem. A gente não é, graças a Deus, né? Então, nesse dizer da Andai que a gente está aí galgando degrauzinho por degrauzinho e aprendendo com os erros de cada dia a sermos melhores, porque hoje a gente já ouve o Cristo. Hoje a gente quer seguir o Cristo. Hoje ele está na frente ali como guia e modelo, né? Então, nessa tentativa e erro, eu fico observando meu menino pequeno, o maior também, mas eles ficam assim, um tempão para aprender uma coisa nova, uma habilidade nova, tipo bater bafo. O dia inteiro treinando até a mão ficar machucada, e aí hoje ele conseguiu virar 80 cartinhas, e ele estava super feliz, mas ele se dedicou àquilo, né? O Léo com a bola e treinava esse chutar bola, fatiar. Mamãe, agora eu sei fatiar, mas assim era o dia inteiro bola batendo no meu muro, até ele aprender. E a gente tá nesse exercício também. O que que eu tô me dedicando? A minha dedicação é para ser melhor? Então eu vou conseguir. Só que antes dele conseguir fatiar a bola ou virar as 80 cartinhas, ele não virava nenhuma. Ele custou virar uma. Ele custou chutar a bola certo. Precisou de treino, de disciplina, de esforço, de machucar o pé, de ferir, né, a mão, né? Então a gente vai nesse esforço de ser melhor, mas como disse aqui, né, o Cristo na frente. Vocês vão também interrompendo aí, né, pessoal? Ai,
Aí ele continua ainda na sequência, né? Palavrinha por palavrinha. E tome cada dia. O imperativo é assumir a responsabilidade espontaneamente. Então, não é assumir a responsabilidade goela abaixo, é espontaneamente. Depois que vem a renúncia, depois que vem a renúncia, depois que vem tudo isso que a gente comentou, você assume a responsabilidade espontaneamente. Hoje, amanhã e depois. Então, você não assume a responsabilidade de vez em quando, ou um dia sim, um dia não, mas é todo dia. Hoje, amanhã e depois. Não somente num só dia, como se a vida fosse de um dia de acerto e de vários de desatinos. Evidencia-se aí o fato de que não devemos nos sobrecarregar com lembranças de um passado desagradável, nem muito menos nos afligir hoje com o que, representando dificuldade, possa ocorrer no futuro. Quem vive corretamente cada momento, assumindo com amor as suas responsabilidades, vence aflições que nem chegam a se concretizarem, e sobrepujando a própria mecânica dos minutos que se sucedem, aprende a viver no eterno. Então, quando ele fala, né, a Claudinha, a Lívia vai comentando aí também, mas quando ele fala para negar a si mesmo e tomar a cada dia, é assumir aquela responsabilidade com aquele olhar de homem novo, mas sem se preocupar com as lembranças do passado, sem ficar olhando e rememorando tudo aquilo de ruim que aconteceu no passado, nem se ficar se preocupando também com aquilo que pode acontecer no futuro, pois, como ele disse no texto, pode ter coisa que nem vai acontecer, mas que a gente tome a cada dia, mas trazendo para o presente, né? Então, hoje, ou nesse minuto, eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou fazendo com a confiança que eu preciso em Jesus? Eu estou pensando o que Jesus faria, tentando aplicar, mesmo que a gente escorregue, igual a Galadinha falou, e no grau que a gente se encontra e no caminho que a gente está traçando, as quedas vão acontecer sempre, mas o importante é a gente se levantar. Mas no presente, eu estou dando o meu melhor, né? Então, acho que isso que ele nos convida, a cada dia a gente refletir se a gente está dando o nosso melhor. Então, tome a cada dia o que? A sua cruz. Realmente, cada um tem a sua cruz. Devemos nos esforçar para entendermos e aceitarmos a nossa condição pessoal, e tudo se tornará menos pesado, porque essa realidade expressa os propósitos de Deus, a nosso respeito, segundo as sementes que lançarmos na terra do destino e o plano de ação que ele tem reservado para cada um de seus filhos. E cada cruz se expressa nas obrigações, nos compromissos, nas limitações e fraquezas, nas responsabilidades que nos competem, na enfermidade, nas exigências do trabalho, num parente problema. A cruz, normalmente, a gente encara ela como coisa ruim, né? Como um desafio, como algo ruim, como algo de sofrimento. E quando a gente lê todas as outras palavras que a gente leu até chegar na cruz, a ideia, se a gente segue esse passo a passo, é você chegar na cruz com gratidão, né? Você vai olhar a cruz, na verdade, como algo bom, você não vai olhar a cruz como algo pesado, como algo de sofrimento. Ainda mais quando a gente entende que a cruz, na verdade, ela é para a nossa depuração, ela é para a nossa salvação, para a nossa santificação de fato. E aí a gente acolhe a cruz com gratidão e não com esse peso todo, porque a cruz ela não é para ser pesada. A partir do momento que a gente escutou o chamado individual, aceitou o chamado individual, teve a renúncia do seu interesse pessoal em função do outro, se o outro é a cruz, ou se o problema é a cruz, ou se a doença é a cruz, se você já se renunciou, então a gente abraça a cruz de corpo e alma, né? De coração. Porque entende que
expressa, que está falando ali, o propósito de Deus na nossa vida. Eu só ia falar, Dai, que às vezes a gente quer a cruz do outro. Exato. Cada um tem a sua. Não adianta você querer carregar a cruz do outro e dar a sua para ninguém, né? Porque ela tem endereço, é nominal ali, tá? Seu nome, seu CPF, seu RG, os seus combinados, né? O que você precisa, né? Cada um de nós precisa para ser melhor, né? Então, deixa a cruz do outro pro outro. Uma coisa que a gente comentou um pouquinho, né, Claudinha, que eu fui linkando muito com o que a Carla falou no estudo anterior, que ela falou sobre o padecimento e que existe o padecimento de missão e o padecimento que a gente causa mesmo, né, os padecimentos voluntários. E que Jesus, ele não tinha ele não tinha que provar nada, ele não tinha que passar por nenhuma expiação. Ou seja, todo o padecimento que ele teve foi por missão. E eu acho que à medida, a gente vai falando muito dessa medida que vai tendo essa consciência e tendo essa renúncia, a cruz do outro passa a ser sua, que eu acho que foi o que aconteceu com Jesus. Ele não tinha que carregar uma cruz, mas a cruz que ele carregou era as nossas, né? Justamente para nos mostrar para qual que é o caminho que a gente deve seguir com a nossa cruz em particular. A gente tem que amar a nossa cruz em particular, assim como Jesus amou todas as nossas cruzes e assumiu ela só para nos mostrar o caminho. E por fim, depois que fizer tudo isso, e siga-me. Seguir Jesus é agir de tal modo que tenhamos a consciência tranquila em qualquer situação. Acompanhá-lo é exercitar os seus ensinamentos em todas as circunstâncias, da forma mais sublime e pura que a gente conseguir. Porque foi o que ele fala, ali está sendo um convite, se alguém quer vir após mim. Vir após mim significa fazer exatamente o que ele fez. Então, né? Então todo esse caminho que ele descreveu aqui, todo esse roteiro que ele descreveu aqui, é para a gente realmente segui-lo de forma tranquila, consciência tranquila, em qualquer situação, a partir do momento que se renuncia. Então, eu não tenho que cobrar nada de ninguém, ninguém me deve nada, ninguém precisa me responder com nada, que está tudo certo. Então vamos lá, né? Gente, como as meninas já explicaram bem, muito bem, né? A gente vai agora tentar aprofundar mais nessa parte do negar-se a si mesmo, né? Então vamos começar a pensar trazendo para a nossa vida, porque acho que é muito importante a gente conseguir colocar os ensinamentos do Evangelho, da vida de Jesus, na nossa vida, no mundo que a gente vive hoje, né? Então, o que que significa para cada um de nós negar-se? Que situações que a gente vivencia que a gente poderia ilustrar esse negar-se, né? A gente viu aqui que Jesus definitivamente não jogava a conversa fora, porque cada palavra dele importava, né? Cada palavra merece ser estudada profundamente. E nós fazemos isso. A gente fala, vamos encontrar para jogar a conversa fora, né? Então, como a Dai falou, a gente ainda está muito distante dessa realidade. A gente precisa, quantas vezes, né? De algo externo para nos ensinar. Então, a gente precisa de uma lei, de uma regra para a gente treinar por essa lei. Ó, eu não posso infringir a lei, então tem que usar o cinto de segurança, eu não posso esquecer o cinto de segurança, porque senão eu vou pagar multa. Então, eu tenho que obedecer à lei para poder aprender, para poder treinar, né, no meu cotidiano, né, aquilo que precisa ser natural, que precisa chegar a ser natural um dia, né? Então, o que que significa para nós esse negar-se a si? Alguém gostaria de falar?
Ana, a hora que as meninas estavam falando, eu estava refletindo aqui. Quando a gente toma essa decisão de seguir, e aquele caminhozinho ali que foi mostrado ali no slide anterior, eu fiquei pensando, esse caminho é muito solitário. Quando a gente decide realmente seguir e tomar a nossa cruz e seguir, realmente, muitas vezes a gente vai achar que as pessoas que a gente ama vão estar junto de nós, e muitas vezes não vão estar, né? Você vê Jesus, o caminho dele, né, no finalzinho, como ele foi solitário. Então, às vezes a gente tem medo da solidão. A gente às vezes foge, né, dessa tomada de decisão por medo de solidão, sabe? Então eu acho que é um caminho que a gente não deve esperar que que todas as pessoas vão entender. Ele é um caminho solitário, essa decisão. É isso que eu estava refletindo. Exatamente. Alguém mais gostaria de falar? Se você quiser passar o slide, Claudinha. Faço. Mas eu quero saber, gente, quando que vocês negam a si mesmo? O que que é isso? O que é isso? É fazer o que não gosta? Será? Que é negar-se a si? Eu acho que é uma doação. Acho que quando a gente doa para quem a gente ama, é até mais fácil, né? Porque você até esquece de você para poder dar para o outro o que ele está precisando. Não é muito consciente, né? Assim, bom, agora eu vou negar a mim mesma e vou cuidar do meu filho, né? Você faz isso de forma quase que automática, né? Espontâneo, né? É. E muitas vezes, depois de cuidar do outro, você adoece, porque você deu tanto de si que você esqueceu de cuidar de você mesmo. Então, acho que o negar-se a si mesmo, talvez seja negar algumas as necessidades que você tem, os desejos, seus sonhos, não sei, mas não esquecendo do cuidar-se, porque se você não se cuidar, você não cuida do outro também. Então, esse negar-se não é deixar de lado tudo aquilo que você precisa, né? Mas eu acho que é realmente deixar de lado aquelas coisas que não vão te levar para o caminho, para aquele caminho que você quer seguir. Senão a gente se anula, né, Mi? Sim. Eu tô sem vídeo hoje, a minha câmera não abriu, é a Tânia que está falando. É, eu concordo com a Milena, assim, para mim, negar-se a si mesmo significa não viver plenamente, não, não conseguir viver plenamente, não exercer as potencialidades que a gente poderia exercer numa vida plena. É isso. Muito bem, gente. A gente está ampliando, né, esse conceito, né, do negar-se, né? E isso nada mais é do que renúncia, né? O contexto pessoal aqui fala que renúncia refere-se ao abandono ou rejeição de algo, como hábitos, prazeres mundanos ou princípios, muitas vezes associado à abnegação ou sacrifício de interesses pessoais em prol de uma causa ou objetivo considerado maior. Renunciar é abrir mão de algo em prol de alguma coisa maior. Então, quando você fala, nossa, aquele fulano viveu uma vida de renúncias, né? O que que seria isso? Ele abriu mão de muitas coisas em prol de outras coisas que consideravam mais importantes ou maiores, né? Então, a gente vai trabalhar em cima dessa ideia agora, né? E aí, um dos livros sugeridos foi esse Alma e Luz, né, de Emmanuel, né?
pelo Chico, né? E o capítulo 20, Jesus e Renúncia. A gente vai ler alguns trechos e vamos comentando, né? Se alguém quiser interromper, fiquem à vontade, viu, gente? Estudando a renúncia que o Evangelho nos traça por senda de ascensão, examinemos como se fazia a renúncia na conduta do Cristo, para que a nossa exibição de virtude não se converta em falta de caridade. Pode passar. Porque os doutores de Jerusalém lhe furtassem concurso intelectual na divulgação da Boa Nova, não abandonou a ideia de iluminar-lhes o passo com a luz da revelação sublime e aceitou a colaboração de pescadores singelos para ofertar-lhes o ensinamento. Porque sentisse Judas transtornado pela tentação de domínio, não desistiu de auxiliá-lo, até o instante em que o próprio discípulo desertasse da preciosa tarefa de que se achava investido. Porque Pedro o negasse na extrema hora, não lhe recusa mão firme no reajuste. E porque os homens o tivessem crucificado, impondo-lhe injúria e morte, em retribuição de sua ternura e devotamento, não se afasta da terra em definitivo, a pretexto de glorificar-se no céu, reaparecendo aos companheiros plenamente redivivo, esquecendo as sombras e ofensas, a recompor os serviços da sua bandeira de aperfeiçoamento das almas, prometendo-lhes cooperação e amor até o fim dos séculos. Lembremos-nos de que Jesus renunciou sempre à felicidade de ser compreendido, para melhor compreender, e de ser amado para amar com mais amplos recursos de entendimento. Faze assim, semelhante renúncia ao pé daqueles que a vida te confiou, permanecendo sempre em teu posto de sacrifício para melhor servi-los no campo da evolução. E terás aprendido que renunciar com o Senhor é trocar o prazer efêmero da superfície para construir no imo da própria alma a soberana alegria da vida eterna. Esse texto é muito profundo, os exemplos, né, os primeiros 3 exemplos que ele traz são exemplos assim, Jesus já sabia antes o que se passava na cabeça de Judas, o que ele iria fazer, ele já sabia. E nem por isso ele escorraçou ou falou, você não vai mais pertencer ao nosso grupo, porque você vai me trair. E mesmo depois da traição, ele não agiu, né, com cobrança quando ele reaparece, né? Ele não chega cobrando, por que que você me traiu? Por que que você fez isso comigo? Eu só te dei amor. E aí, são esses exemplos que a gente tem que observar. Porque ele abria mão de ser compreendido, porque ele entendia a posição de cada um. Ele entendia onde cada um estava na evolução, né? E sem cobrança, olha, siga-me. Ele não falava siga fulano, siga o pastor da igreja, o presidente do centro espírita, não, siga a mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque eu tô te dando o exemplo que você precisa para entender no seu dia a dia o que fazer, né? Então, quantos homens se voltam contra Jesus? E ele não abandonou o planeta Terra, né? Então, renunciar é tirar o foco dos nossos interesses, dos nossos sonhos, dos nossos prazeres efêmeros, né? Dos nossos anseios, das nossas angústias,
para colocar o foco no outro, nas necessidades do outro, nos anseios do outro, né? Então, lembrando ainda que o Chico, né, falou uma vez para uma pessoa que falou: Ah, já fiz isso, já fiz aquilo, não consigo ser feliz, né? O que mais que eu tenho que fazer? E ele responde: O que te falta é a alegria do outro. Então, é o foco, saída, tirar o foco de si e voltar o foco para o outro e observar, o outro tem necessidades que são maiores, que são talvez difíceis tanto quanto as minhas, né? Então, eu acho que esses exemplos aqui são muito importantes, né? E o Aloysio Elias, ele fala que a gente, né, nessa explicação que ele faz sobre esse versículo, ele fala que a gente herdou muito mais, né, do povo pagão da antiguidade do que daqueles que seguiam Jesus, né, da tradição judaico-cristã. Então, por isso que esse princípio do cristianismo, né, de renunciar, é tão mal compreendido e ele é tão difícil de engolir, né? Porque a gente fala assim, ó, tá, eu tô na fila da farmácia e aí aquela fila enorme, quando tá chegando a minha vez, chega uma gestante, chega uma mulher com uma criança no colo, chega um idoso. Eu cedo, porque a lei me obriga a ceder. Mas será que eu cedo de coração? Por isso que eu falei da questão da lei, né? A gente tem que exercitar a lei, né, para se tornar algo natural. Eu ceder, né, uma situação de uma pessoa que precisa mais do que eu naquele momento, né? Vamos Ô, seguir. Ana, aquela hora que eu estava falando sobre, talvez eu não soube me expressar bem, era sobre essa questão da renúncia, que a gente vai sentir essa solidão, que eu falei da solidão, é porque realmente as pessoas não vão entender, porque a gente segue essa lei de fora. E a lei e a lei de seguir, esse segue-me, é uma lei de dentro, né, que está dentro de nós, da nossa consciência, né? Era isso que eu estava querendo me expressar, talvez não soube me falar com Não, mais mas clareza. é isso mesmo, né? Porque a situação, né, da gente no mundo de hoje, né? A nossa sociedade, né? Ela é o culto ao eu, né? Então, por isso que é tão difícil para a gente virar o foco, né, para o outro, né? Porque é autoajuda, autovalorização, não que isso não tenha que ter, né? Como a Milena colocou muito bem. Se eu quero cuidar de alguém, por exemplo, eu sempre lembro da Dona Meire, né? Eu atravessei a minha vida assistindo a Dona Meire cuidar da irmã dela, com uma devoção foi uma vida de renúncia, porque foi ativo, né? Então foi aquela entrega. Nunca vi a Dona Meire reclamar a respeito daqueles momentos que ela tinha que ficar ali, dos momentos, né? Foi a vida, entende? Então, assim, a gente tem que estar bem para cuidar do outro, né? Ô, Ana, só uma parte que eu achei tão bonita. Eu estava vendo alguns episódios do The Chosen ontem e apareceu aquele que Jesus convida Mateus para segui-lo, né? E Mateus não pensou muito. Ele foi convidado, fechou a portinha lá do gabinetinho dele e foi. E o Pedro ainda questionou: por que o senhor está chamando o Mateus? Ele tem dinheiro. É. Então, olha, até naquela época, né? E ma- dinheiro indevido, né? Indevido.
Mas ele tinha dinheiro, né? Ele tinha um emprego, vamos falar assim, enquanto os outros eram pescadores. E Pedro questionou Jesus. E Jesus só repetiu: siga-me. E o Mateus foi. Eu acho linda essa passagem, Sim. né? Uma demonstração assim. E Mateus serviu muito, né? Naquele probleminha que ele tinha lá de autismo, né? Que ele tinha, não é um problema. Ele Parece tinha, que sim. e ele serviu muito Cristo, né? Foi o que mais escreveu lá, tudo, todo dia ele estava com a pedrinha lá. Então achei muito bonito. E é um tipo de renúncia, né? Quer seguir, Claudinha? Ou o Adai, não sei. Se você quiser ir, pode ir, Ana. Esse tema renúncia é bem amplo, né, gente? É bem difícil, assim, para mim é difícil. Para mim é muito difícil, porque são linhas tênues, né? Do autocuidado e do cultivo da vaidade, né? Porque se eu penso em Chico, né, eu penso que ele teve uma vida de renúncia, mas ele era tão pleno de si que não é um negar-se anulando-se. É um que eu tenho tanto, eu já estou tão pleno, o Cristo já brilha dentro de mim, né? Que é um movimento até assim prazeroso, né? Um movimento genuíno, né? Eu Então, acho, Claudinha, só te cortando um pouquinho, que eu peguei aqui o exemplo, que eu acho que está muito ligado com o que a gente falou de ter consciência de si, então assumir a sua responsabilidade e olhar aquilo com carinho, né, com amor. Você assumir com responsabilidade, entender a sua responsabilidade diante daquela situação. E, exatamente. e Aí a gente... Ah, pode falar. eu diria algo até mais, assim, uma outra observação. O Chico estaria renunciando a si se ele não fizesse tudo que ele fez, na verdade. É, é mais nesse sentido aí, eu acho. Tem Pela uma. plenitude que ele tinha, né? Caramba, né? Desculpa, Ó, desculpa eu. eu que fui. Me deu vontade de comentar que, trazendo para os nossos dias e para nós, né, com tanta coisa para desenvolver, o quanto que esse ensimesmados, né, egóicos, e fala-se muito desse auto, né, autopercepção, autocuidado, até para negar, se a gente precisa se conhecer para entender o que que a gente está negando para cuidar do outro, né, para olhar para o outro e voltar para a gente. Mas quando fala de autoconhecimento e tá todo mundo falando disso, enfim, a gente toma muito cuidado para a pessoa não ficar nesse excesso do eu, porque não é autoconhecimento para se elevar em detrimento do outro, né? E sim para voltar para a vida fora daquele setting ali, para que fique mais harmônico e consiga olhar para o outro e para si ao mesmo tempo, né? Então é muito sério isso de vocês trazerem tudo isso para os dias de hoje, porque realmente algumas pessoas confundem esse autoconhecimento com esse egoísmo, né? O excesso do eu, né? Exatamente isso, Sandra. A gente perdeu esse hábito de analisar as palavras como elas são, com o significado real que elas têm, né? E aí a gente vai meio que misturando as coisas, e é isso mesmo. E o mais perto de renúncia que eu tenho, assim, dentro de mim, é essa questão da maternidade, né? Da maternidade, da paternidade, enfim, cada um tem a sua, na verdade. É eu comigo mesma ali trabalhando esse tema, né? Então, esse renunciar ao próprio corpo para gestar, né, uma vida, esse renunciar às suas noites de sono,
renunciar a comida que está no seu prato para você dar para o seu filho porque ele quer comer sabe essas coisas assim? E que aí esses nomes fazem isso não para o filho, fazem isso para todo mundo. Então é um amor que transborda de uma maneira que a gente está galgando ainda, né? Acho que renúncia e amor andam muito juntinhos. É assim, e aquela questão de amar ao próximo como a ti mesmo. Não é amar ao próximo, ponto final. Então precisa ter o a ti mesmo, né? Por isso que é esse autoburilamento que Bezerra vai trazer aqui, e que esse autoconhecimento vai me levar a abrir meu coração para o outro, a querer o bem para o outro também, não só para mim, né? Então, a gente teve essa ajuda aqui de Bezerra de Menezes, que foi o chamado médico dos pobres, que é um desses nomes de renúncia, né, que a gente tem exemplo aí. E aí, no Instruções Psicofônicas, a gente trouxe uns trechinhos, o texto é maior, mas para ilustrar um pouco disso, né? A caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesma para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Porque senão não é, né, a verdadeira renunciação. Como exercício incessante do autoburilamento, é imperioso ceder diariamente de nossas opiniões, de nossos pontos de vista, de nossos preconceitos e de nossos hábitos, se pretendemos realmente assimilar com Jesus a nossa reforma no Evangelho. E, gente, isso aqui é dificílimo. É dificílimo. Eu quero que a minha opinião. Como que é difícil quando a gente está numa conversa de opiniões contrárias? Como é difícil a gente ceder. Não é para mudar dentro de você, mas ceder é um embate. Ceder, porque Jesus, né, a gente viu, não forçava o outro, porque a opinião dele é a melhor de todas que tem. Não tem nenhuma opinião nossa que seja melhor que a do Cristo. E ele não a impôs a ninguém. E a gente quer impor. A gente quer impor nosso ponto de vista. Vi um moço aqui, uma vez fazer um serviço aqui em casa, e ele queria impor para mim que eu não podia ser espírita. Nossa, mas vocês são tão gente boa. Aqui, ó, é assim, assim, assim. Ele queria impor a salvação para mim, porque eu era espírita e eu não ia me salvar. Como que eu vou discutir, gente? Como que eu vou criar embate com a pessoa? Nenhum, né? Quais são eu consigo ver os meus preconceitos, porque às vezes eu não tenho nem a consciência que eu sou preconceituosa com alguma coisa. Como que eu vou abrir mão? Como que eu vou mudar? Que hábito que eu tenho esse hábito de reclamar, gente? Preciso deixar ele para trás. Será que eu realmente entendi o que é renúncia? Sabe assim? É por isso que é um. Ai, gente, vocês leem aí para mim, que eu não tô conseguindo ver, não. Eu vou falar essa daqui, A Gabi falando que já tentaram ela também. Já tentaram me salvar também, Claudinha. E tá, me falaram gente. a mesma coisa. Nossa, mas você é tão gente boa, né? Como se fosse um pecado, né? Um problema ser espírita. Eu não vou ser salva, gente, nem vocês, porque vocês também são. Aí Bezerra continua aqui. Olha que legal, gente, isso eu adorei. Imitemos a semente humilde a desfazer-se no solo, aparentemente desamparada. Porque alguém falou aí da solidão, acho que é Karen, né, Karen? E realmente é um processo de solidão, porque ele é a nossa construção ali o tempo todo, mas sempre amparados.
sempre amparados. Um processo de solidão no sentido de eu tenho que fazer. Não adianta ninguém querer fazer por mim, nesse sentido. Mas sempre amparados por mãos caridosas, generosas, misericordiosas e principalmente por Jesus, né? Aprendendo com ela a desintegrar as teias pesadas e escuras que nos constringem à individualidade eterna, a fim de que o nosso espírito desabroche no chão sagrado da vida, em novas expressões de entendimento e trabalho. E aí, para mim, é o homem novo nascendo, né? Então, é difícil, né? Essa analogia da semente é muito maravilhosa, porque assim, é um romper de cascas que vai gerar dor. Eu preciso gerar uma força para romper essas cascas, aparentemente desamparada, mas não desamparada, né? Tirando essas camadas pesadas, escuras que estavam me comprimindo, que estavam me apertando, mas que para nascer um homem novo eu preciso romper. Eu preciso romper essas cascas que me apertam. Eu penso que E aí, desabrocha em flor. Pode falar, Ana. a renúncia, ela está muito ligada à questão da resignação, né? E a gente precisa sair daquele papel onde a gente só acha bonito as coisas que estão no Evangelho. Nossa, é tão bonito, né? A gente acha bonito porque é bonito mesmo, mas a gente tem que sair, fazer um movimento para ir além do achar bonito, né? Porque quando você pensa em resignação, a gente já fala assim, nossa, fulano é tão resignado, né? Você já pensa nele, coitado. Só que não é isso. Ser resignado não é algo passivo. Porque para você ser resignado, como no Evangelho é ensinado, você tem que dar o consentimento do coração, porque você compreende que aquilo não pode ser mudado. E aí, com sabedoria, né, com maturidade espiritual, eu consinto de coração. E isso, né? Então, a renúncia, ela abre porta, ela abre caminho para a resignação, porque a renúncia, ela é ativa, né? Você tem que ter uma ação voluntária de abrir mão de um direito que você tem, de abrir mão de um cargo, de um desejo, né? E entender que naquele momento da sua vida aquilo não pode ser diferente, e aí, com sabedoria, você, pelo coração, você consente. Então, você é resignado, né? Diante daquilo. Então, as duas coisas andam muito juntas, né? Com sabedoria e com amor, né, Ana? Porque a hora que fala em renúncia, a gente já vai direto, não sei a cabeça de vocês, mas a minha vai direto no livro, Renúncia e na Alcione, né? E aí Emmanuel fala assim: creio mesmo que ela nunca satisfez a um desejo próprio, mas nunca foi encontrada em desatenção aos desígnios de Deus. Jamais a vi preocupada com a felicidade pessoal. Entretanto, interessava-se com ardor pela paz e pelo bem de todos. Demonstrava cuidado singular em subtrair aos olhos alheios seus gestos de perfeição espiritual. Porém, queria sempre revelar as ideias nobres de quantos a rodeavam, a fim de ver de ver os amados otimistas felizes, a fim de os ver amados, otimistas e felizes. Então, a Alcione já estava em outra esfera. Ela já tinha alcançado, já tinha galgado mais degraus, né? E aí, esse movimento de renúncia, ela desce as esferas terrenas, ela se encontra com um dos seus amores, para que ele sinta Jesus, não apenas tenha conhecimento, mas para que ele sinta Jesus verdadeiramente.
Então, durante essa existência toda, ela fez esse trabalho porque ela tinha várias características nobres que muitos não tinham, mas ela não ostentava isso. Não era, não era um movimento de glória vã, né? Para satisfazer suas vaidades. Olha como eu toco bem piano, olha como eu sou humilde, olha como... Não, ela suprimia, né? Subtraía aí, como está dizendo, né? Seus gestos de perfeição espiritual, mas não se calava, não se anulava quando essas ideias nobres e amorosas saíam dela lá, nas palavras que ela dizia sempre para trazer o outro para mais alto, né? Sempre uma palavra de carinho, de perdão, de atenção, sempre a todos que a rodeavam. Ela queria engrandecê-los, né? Ela foi até eles, mas para levá-los até ela, não para ficar ali, né? E corria esse risco, corria esse risco. Antes dela renascer, corria esse risco dela cair, né? Mas ela não queria ficar ali. Ela foi até lá para trazê-los para junto dela. Eu acho que é esse o movimento de renúncia. Gente, passei aí, falei demais, Dai. Você tinha mais coisa para falar aqui? Não, tudo isso, Claudinha, tudo isso. Claudinho, eu lembrei de um exemplo perto da gente aqui, que na hora que vocês estavam comentando aí, eu lembrei de Eurípides Barçanufo, né? Que quando ele teve a oportunidade de fazer medicina, né? No Rio de Janeiro, e a mãe tinha uma doença lá, assim, que ela tinha, tipo, tinha convulsões, né? E aí ele estava com as malas prontas, a mãe teve uma convulsão, aí ele falou, não, desarrumou as malas, colocou, e meu lugar é aqui, junto com a minha mãe, né? Ou seja, e aquilo ali era uma coisa muito natural dele, né? Do espírito nobre, observando o que que é a prioridade hoje, né, para ele, né? Era cuidar da mãe. E quantas vezes a gente é confrontado em situações assim, né? É difícil, muito difícil ainda para a gente que ainda está muito ainda no terra-terra, né? A gente, esses exemplos desses espíritos, igual Alcione, o Eurípides Barçanufo, o Chico Xavier, né? Joana São de Cusa, que para Joana mim de foi o mais Cous, difícil. os pequenos faróis que a gente tem que se mirar, né? Não, Joana de Cusa, ela encampou minha semana. A gente ainda tinha que falar de Joana de Cusa aqui. Fica para a próxima. Para a próxima, né, Aninha? É. Mas é isso tudo, né, meninas? Acho que a gente conseguiu passar bastante o que a gente refletiu, percebeu, mas para nós que ficamos a semana toda pensando, foi bem intenso. Foi muito bom, foi um aprendizado muito grande esse estudo para mim. Encerra aí, Bruno. É isso, né? Isso tudo foi bom para todo mundo, viu? Obrigado. Vocês podem continuar se unindo, se apoiando. Ficou muito bom mesmo, viu, gente? Muito obrigado. Então vamos agora encerrar esse nosso encontro com os nossos corações repletos, alegres por termos estado mais uma noite, pensando no nosso mestre, no seu exemplo, nos seus ensinamentos, pensando nesses espíritos que viveram aqui com a gente, que passaram pelas dificuldades inerentes ao estado de encarnados e que souberam aplicar os ensinamentos do Cristo, que compreenderam as suas palavras e, mais do que isso, que passaram a seguir os seus ensinamentos, que foram verdadeiros espelhos
do seu comportamento, do seu modo de ser. Que possamos nós também, cada dia mais, nos transformarmos nesses espelhos límpidos, refletindo essa luz que vem do coração do Cristo para todos nós. Agradecido, Senhor, por mais esta oportunidade, que possam os nossos amigos que não puderam estar aqui hoje receber também estas vibrações de paz, de alegria, de renovação. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigada, Bruno. Obrigada, Obrigado a meninas. vocês. Obrigada, Bom gente. Obrigada a Obrigada. vocês, Boa meninas. Boa noite. noite, Boa gente. Boa noite. noite. Boa noite. Meninas,